Grupo de Estudos para o Desenvolvimento da Administração. Missão: estudar, discutir, ampliar e difundir conhecimentos da ciência aplicada da administração, a fim de contribuir para o aprimoramento da cultura específica no Brasil. Os componentes do GEDA se comprometem a manter altruisticamente seus interesses, atitudes e comportamentos subordinados a propósitos estritamente científicos e embasados por elevado espírito público, abstraindo-se de utilizar as atividades do GEDA como trampolim para a carreira política ou finalidade comercial, ou ainda de qualquer outro objetivo individual, a não ser o de procurar conquistar o sentimento de autorrealização em suas contribuições pessoais. Aqui o professor Nelson faz uma crítica conjunta da era da descontinuidade em relação à simetria do tempo. Chamar a era da descontinuidade, como Peter Drucker chamou, tem dois erros fundamentais. Primeiro, que não há nenhuma era que não seja de descontinuidade. Senão nós não sairíamos das cavernas escuras do Neolítico para chegar às metrópoles iluminadas. Quantas transformações ocorreram no processo para que nós chegássemos até onde chegamos. E tudo foi descontínuo, uma descontinuidade em cima da outra. O problema não é uma era ser de descontinuidade, uma era é saber o ritmo, as simetrias, o ritmo do tempo e a forma que toma essas modificações. Agora, o professor Nelson mostra como aprender a pensar em relação a essa simetria do tempo. Um exercício prático. Eu digo, nós medimos o nosso tempo, um dos temas que nós abordamos aqui, o tempo, as assimetrias e não simetrias do tempo. Nós costumamos montar o tempo de nossa cultura. Nós estamos no ano 2011. Portanto, nós temos 2011 de cultura ocidental cristã, que é a nossa cultura. É verdade? Vamos pensar um pouco, eu disse para eles, vamos pensar um pouco. O ano 1 foi o ano do apogeu de Roma, o ano de Augusto, o ano das grandes construções, o ano do Coliseu, o ano do Fórum Romano, o ano das novas estradas, o ano que estava preparando, daí a 200 anos, vinham as termas de Caracalla, a expansão crescente do Império Romano. O cristianismo não existia, era uma seita mínima que, graças ao esforço, não de Jesus, que foi um pregador que passou, mas 20 anos depois, com os evangelhos, principalmente com Paulo, começou a haver um esforçozinho de vender essa nova religião, que era uma espécie de uma correção ao judaísmo, nem era propriamente uma religião nova que se pretendia naquela época, né? Então, o ano 1, meu Deus do céu, nem se falava em cultura ocidental cristã. Os povos germânicos nem existiam direito, eram um grupo de tribos reunidas na parte oeste de Roma e na parte norte, né, que não estavam, eram cultores de Odin, das religiões germânicas, tinha nada a ver com o cristianismo. O reino franco não existia, era a Gália celta, a Gália greco-romana. O reino franco foi constituído 400 anos depois. Quer dizer, de onde saiu essa ideia de que nós temos o ano 2011? Que não tem nada a ver com o ano chinês, né? Não tem nada a ver com o ano judeu, não tem nada a ver com o ano hindu, não tem nada a ver com o ano maia, no calendário maia, que aliás acabou.
Então é uma convenção nossa. Mas para ser uma convenção nossa tinha que pelo menos ser uma convenção certa. E é uma convenção errada. Porque depois da desagregação do Império Romano, nós tivemos 300 anos de tempos turbulentos, de arrumação e rearrumação, de invasões e contra-invasões, de formação do Império Bizantino do outro lado. E tivemos uma série de coisas que foram acontecendo e que ainda não dava para você marcar uma data inicial da cultura ocidental cristã. Nem nesses 400 anos depois. Quando cai a dinastia Merovingia na França e vem a dinastia Carolíngia ali pelo século VI, é que você consegue constituir ali um proto-império que Carlos Magno vai consolidar e transformar naquilo que ele chamou, com o poder do Papa, de Sacro Império Romano-Germânico, que serviu de base para a futura Alemanha e o desdobramento. Mas a Inglaterra praticamente ainda nem existia direito. Quer dizer, o mundo era completamente diferente. Então, de onde surgiu essa ideia? Surgiu de um abade, aliás, 2 ou 3 abades, que mais ou menos com diferença de poucos anos entre eles, decidiram transformar simbolicamente o dia que teoricamente teria nascido Jesus, que também é teórico, ninguém sabe ao certo se foi nesse dia que ele nasceu, teria nascido Jesus para ali marcar simbolicamente o início da nova cultura. Não tem nada a ver com a verdade. É uma posição de fé, não é uma posição histórica. Se você admite que o nosso calendário 2011 é uma posição de fé, eu aceito. Mas como verdade histórica, de calendário, está tudo errado. Então, meus amigos, vamos aprender a pensar. A gente não pode comprar essas coisas assim. Né? De onde que me veio isso? Me veio isso quando eu comecei a estudar o Império Romano. Eu digo, mas peraí, o ano 1, mas isso aqui não tem nada a ver com o nosso ano 1. Isso aqui era de Augusto, era de Horácio, de Virgílio, era de Terêncio. Isso aí é um apogeu do Império Romano. Compreende? As grandes construções ainda estavam até por vir. O Fórum Romano não existia ainda. O Coliseu não existia ainda, o maior símbolo de Roma, o Coliseu. É obra do ano 70, né, o Coliseu. Então, eu digo, não é possível, tem um troço errado. Aí comecei a ver de onde é que tinha surgido. Fui descobrir que surgiu com um monge do século VI, chamado Dionísio, o Pequeno, porque ele era muito pequenininho. E aqui ele aborda um tema importantíssimo, que é a responsabilidade social, ligada a toda uma perspectiva desse novo século e o desafio da administração. Então, de lá para cá, o Duncan, por exemplo, o livro dele é todo permeado e tem um capítulo quase inteiro sobre responsabilidade social das empresas. Quando nós olhamos para a crise de 2008, nós podemos ver que essa noção de responsabilidade social evaporou completamente. Isso não existe mais. Então nós estamos diante de novos tempos em todas as dimensões. O tema a seguir é de grande importância porque fala da formação do gestor para esse novo século. Hoje em dia, um grande gerente, ele precisa de habilidades específicas que eu nem sei se podem ser transmitidas em universidade. Eu nem sei se podem ser aprendidas. Alguma coisa pode ser aprendida em termos de ordenamento do raciocínio, conhecimento do jargão, conhecimento da história do assunto, conhecimento da evolução do tema e da evolução das organizações. Mas não sei se pode preparar um gestor moderno em termos das técnicas que eles estão usando hoje em dia na universidade. É muito mais um processo diferente de treinamento, a meu ver. É treinamento da acuidade humana para os problemas, da seleção, a capacidade seletiva para orientar
o processo decisório e a formação através da qual os dados da realidade, que hoje em dia no computador eles estão à nossa disposição, são ordenados, organizados, e dali se retira o necessário para uma reorientação posicional ou para uma reorientação em termos de ação. O gerente moderno hoje está, de certa forma, sendo obrigado a se reencontrar na era da superespecialização, a se reencontrar com o homem da Renascença. Se ele não for um homem capaz de entender alguma página da literatura, alguma coisa que acontece no mundo das artes, não das artes fragmentadas, fracionadas, destruídas e suicidadas da modernidade. Não sei se vocês perceberam, mas a música clássica terminou. Não existe mais. Hoje em dia você liga um rádio para ouvir uma música clássica e sai aquela diabrura eletrônica do pim-pom, pim-pom, não dá para ouvir. É impossível ouvir aquilo, né? E está todo mundo achando que isso é música, o que eu vou fazer? Eu não vou discutir, só que eu não ouço. Resultado, vou ouvir meu Beethoven, vou ouvir meu Brahms, vou ouvir meu Mahler, né? Vou ouvir meu Debussy, até aí nós chegamos. Talvez até Berlioz, mas não essa gente que está aí, né? A própria pintura está totalmente fragmentada, você não tem mais uma escola. Você tem um monte de escolas, uma atropelando a outra e com uma frequência que chega a ser inconveniente para a gente, porque você não tem calma, você não tem repouso mais. É um mundo nervoso, é um mundo de transformações sucessivas, é um mundo galopante. Então, como gerente, como administrador, vai gerir este mundo só com técnicas que ele aprende hoje para não ser mais válidas amanhã. Técnicas que têm um alto ritmo de obsolescência. Só há uma forma. Essa forma é você dar ao administrador uma ponte que o ligue ao ser humano. Que ele deixe de ser um computador, um degrau, um ponto de computação na máquina e passe a ser um ser humano. Você tem que dar para ele noções de história, noções de economia, você tem que dar noções de arte, noções de literatura, fazer com que ele pelo menos saiba que alguma coisa aconteceu no mundo antes dele estar aqui na Terra, né? Para que então ele possa entender, porque senão nós vamos cair aonde? Que é o segundo ponto que eu quero refletir com vocês.